bem, amigos da SMAF? Vamos dar sequência ao nosso curso de atualização sobre execuções fiscais. Nos módulos anteriores, já ingressamos no assunto das defesas do executado perante a execução fiscal. Conversamos que esse exercício de defesa por parte do executado pode se dar através da exceção de pré-executividade, que é uma via bastante estreita, exigindo já uma prova pré-constituída e de uma forma mais ortodoxa se diz que se debate através de exceção apenas aquelas matérias passíveis de reconhecimento de ofício por parte do julgador, muito embora hoje na prática, como esse é um curso de atualização com um viés muito forte na prática diuturna das unidades, percebemos que o exercício da defesa através da exceção ou de mera petição do executado vem sendo dilatado com algumas ressalvas para podermos apreciar alguns aspectos relevantes do curso da execução fiscal, muito embora não sejam propriamente aquelas matérias de pressupostos processuais, condições da ação, nulidade evidente do título executivo que possa ser conhecida de plano pelo julgador, né? Percebemos também que esse exercício da defesa por parte do executado, de forma ideal, como foi construída a lei de execuções fiscais, esse exercício se dá primordialmente através da ação incidental de embargos de devedor, que tem uma natureza de ação, é um processo judicial análogo a uma ação anulatória, uma ação declaratória, com processamento muito semelhante. E nesta ação, então, o executado pode exercer e deve concentrar as suas defesas a respeito da execução fiscal, deve concentrar nessa peça da inicial dos embargos de devedor. Discutimos também alguns detalhes com relação ao prazo de 30 dias para a oposição de embargos, as peculiaridades da execução a respeito disso. Talvez tenha ficado um parênteses a ser preenchido, uma lacuna que podemos suprir agora, que diz respeito ao efeito suspensivo dos embargos. Lá no início do nosso curso, nós discutimos que a lei de execuções fiscais ela não trata de todas as matérias, ela é naturalmente permeável com institutos vindos do Código de Processo Civil. Isso era assim tanto ao tempo do Código de 73 e suas sucessivas reformas, e com mais razão agora no Código atual de 2015. Uma das principais incorporações que a lei de execuções fiscais manifestava na prática era o efeito suspensivo automático. Pela mera oposição de embargos, eles tinham um efeito suspensivo automático sobre os atos expropriatórios a serem promovidos na execução fiscal. Isso era assim na redação anterior, original, digamos assim, do Código 73 e continuou incidindo o Código de 73 sobre a lei de execuções fiscais, né, sobre a temática da execução fiscal, mesmo com as alterações que exigiram, então, alguns pressupostos adicionais para que a execução fiscal seja suspensa em decorrência da pendência de embargos de devedor. Bom, um dos principais requisitos, né, diz respeito à suficiência da penhora. Sem penhora suficiente é impossível haver efeito suspensivo. Vejam só como é importante a própria penhora e a sua magnitude, as peculiaridades da penhora, o que pode se bater contra a penhora, como isso pode impactar sobre o destino dos embargos de devedor. Frisamos aqui então, no caso de uma penhora do faturamento, em que a parte, quando isso acontece, não deposita coisa alguma, não cumpre a penhora. Nesse tipo de situação, os embargos naturalmente não terão um efeito, não terão um efeito de suspender a execução, já que não existe uma garantia efetiva, não existe o cumprimento da penhora. Está ausente um pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da ação incidental de embargos. Diferente é quando temos, por exemplo, uma penhora no rosto dos autos. Isso por si só já é o bastante, desde que se saiba ou tenha
um indício suficiente de que aquele crédito a ser apurado naqueles respectivos autos aquele crédito pode ser suficiente a honrar a execução fiscal. Nesse tipo de situação, nós temos então a suficiência da penhora para fins de efeito suspensivo dos embargos do devedor. Outras situações, quando pelas próprias características do bem, se avalia aquele bem e se percebe que a magnitude dessa penhora não corresponde ao objeto da execução. É uma penhora insuficiente. Isso acontece muito, por exemplo, veículos que são penhorados, né, ao longo do tempo e perdem seu valor. Imóveis que podem até ter avaliações positivas, mas podem sofrer algum viés que impacta na sua valorização. Por exemplo, pendência lá de uma ação de cumprimento daquele contrato, uma ação de sucapião que envolve aquele imóvel. Todas são situações, peculiaridades que a penhora desperta e isso impacta no destino dos embargos. Já falávamos nos módulos anteriores, por exemplo, a situação em que o executado tem penhorado ou indisponibilizado um valor em suas contas bancárias. E esse depósito é transferido para a conta vinculada à execução fiscal e a partir daí é intimado o executado para opor embargos. Vem um executado em embargos e alega: bom, este valor é inferior a 40 salários mínimos, este valor é originado e destinado a terceiro, este valor é originado em pensão, aposentadoria, esse valor tem alguma outra vicissitude que impõe a desconstituição dessa penhora. E isso vai impactar também no destino dos embargos. No despacho dos embargos, o juiz vai dizer: olha, liminarmente se percebe que esse valor é impenhorável, ou que existe algo que determine a sua desconstituição. Já falávamos, por exemplo, situações de conta bancária onde há dois cotitulares e o valor que é disponibilizado é originado único e exclusivamente das rendas de um terceiro. Né? Isso acontece muito e aí o juiz pode desconstituir essa penhora, liberar esse valor ao executado ou a quem dê direito, e isso, por sua vez, vai fazer o quê? Perecer a garantia. O que os embargos exigem? Garantia do juízo, exigência do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Nessa situação, o juiz vai, ao despacho a primeira decisão sobre a inicial dos embargos, vai liminarmente liberar esse valor, quando for o caso, e vai determinar ao executado: indique bens suficientes ou substitua essa penhora caso deseje processar esses embargos, né? Então, situações que acontecem a respeito da penhora e impactem no processamento dos embargos. Mas imaginemos agora, viramos essa página no sentido de que agora nós temos uma penhora que é sólida, é suficiente, é rígida e de pronto nós percebemos que é uma penhora suficiente à garantia da execução. Por exemplo, uma situação em que aquele mesmo crédito tributário foi calcionado, né, num procedimento próprio, no juízo competente, muito antes da propositura da execução fiscal, porque a parte precisava de uma certidão negativa, de uma certidão positiva com efeito de negativa, precisava se regularizar perante a Receita Federal. Ela calciona aquele crédito, ela oferece uma garantia, né? Uma garantia normalmente através de um imóvel, um veículo ou algo do tipo, oferece uma carta de fiança, um seguro garantia suficiente, e aí depois que é processada a execução fiscal, se converte em penhora aquela caução. Nessa situação se percebe então muito claramente, muito livre de dúvidas, que aquela penhora é uma penhora suficiente. Bom, cumprido o primeiro requisito exigido pela Lei de Execuções Fiscais, temos tanto uma penhora para disparar o prazo de embargos, temos uma penhora para fins de cumprir a exigência de que somente através de penhora se permite o processamento de embargos de devedor.
suprido esse ponto, se passa então a análise de um duplo requisito, que vamos falar assim mais genericamente. Primordialmente ele tem que cumprir os requisitos de uma tutela de urgência. Bom, o juiz vai apreciar, de acordo com o que o mais das vezes acontece, ele vai analisar aquela tese jurídica suscitada em embargos, vai fazer um juízo de prognóstico, ele vai procurar estabelecer uma probabilidade de êxito daquela tese, daquele argumento, daquela situação que a parte executada suscita através de embargos. Em primeiro lugar, vai fazer esse juízo de prognóstico. Aqui o executado aparentemente, de acordo com os elementos que se evidenciaram durante ali nos momentos iniciais da propositura de embargo, de acordo com os elementos que a própria inicial suscita, a documentação que foi acostada, anexada, junto com a inicial dos embargos, o juiz vai apreciar e dizer, olha, aqui aparentemente o executado tem uma grande chance de ganhar esses embargos, serem embargos procedentes. De acordo com a prática nas execuções fiscais, o juiz já tem um filtro, já percebe, olha, aqui ele tem uma probabilidade de êxito nesses embargos. Mas não é só isso. Além disso, nós temos que ter um risco. O risco de que o processamento daqueles atos expropriatórios na execução fiscal, lembre que nós temos uma penhora, né? E, de regra, os embargos não têm efeito suspensivo. O que afinal de contas, o somatório desses dois elementos determina? Penhora, embargo sem efeito suspensivo, somado significa continuidade dos atos expropriatórios. Significa que nós vamos fazer uma alienação por iniciativa particular. O credor pode pedir a adjudicação desses bens, muito embora em tantos anos de execução fiscal eu percebi 2 casos apenas de adjudicação em proveito do credor. Mas, enfim, a lei oferece. Ou nós vamos ter, que é o caminho ordinário, digamos assim, em termos de execução fiscal, nós vamos ter a realização de um leilão. Bom, se nós temos a possibilidade de realização de um leilão de uma forma mais próxima, o juiz tem uma certa, digamos, organização da temática de leilão. Ele já tem uma previsão, o leilão vai se realizar ali por abril ou maio, depois lá para o final de outubro, novembro, ou com 3 leilões mais no início no meio do ano, ou vai se estabelecer uma sistemática de leilão que depois nós vamos estudar, de um leilão por tempo. Ele já tem olha, esse processo está apto a ir a leilão com uma certa brevidade. Bom, aqui temos um risco de perecimento, um risco jurídico de que as coisas vão ficar muito difíceis de serem recompostas ao estado inicial. Vejam só que a arrematação ela tem um caráter de definitividade. O adquirente vai adquirir aquele bem em hipóteses muito restritas, isso vai ser desfeito. Então, isso é um risco. Haver a possibilidade de um leilão acontecer em breve, com caráter de definitividade, em que o executado não vai ter a condição de reaver aquele bem, vai se resolver em perdas e danos. Essa é uma situação que normalmente representa um risco, né? E aí é o somatório dos 3 elementos primordiais para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo. Em outras situações, ou um mero prosseguimento de alguns atos executivos, vou ter que fazer uma reavaliação, está pendente um determinado registro, está pendente alguma informação que eu tenho que apurar perante um credor hipotecário, tem alguns atos que eu preciso desenvolver ainda no curso da execução, em paralelo com o processamento inicial dos embargos. Então, o juiz pode compreender que, bom, aqui não existe um grande risco de uma providência irreversível, de custosa ou impossível reversão, enfim. Então, é possível aqui uma margem de compreensões diferentes de acordo com as situações que se apresentam no curso
da execução fiscal que impactam para sobre o efeito suspensivo, como vai se apreciar o efeito suspensivo dos embargos. Mas então este é um fechamento que eu gostaria de apresentar a vocês, de como o juiz vai apreciar então essa primeira providência, quando há esse requerimento. Evidentemente, em muitas situações o executado não faz esse pedido, e como o juiz analisa essa primeira providência nos embargos de devedor, quando o executado postula o efeito suspensivo, já que há muitos anos já não há o efeito suspensivo automático dos embargos para sobre os atos executivos. Bom, vimos que é exigida uma penhora para que exista embargos, e essa penhora deve ser suficiente, o valor do bem penhorado ou do depósito financeiro que foi disponibilizado tem que ser correspondente ao valor do crédito exequendo para que nós tenhamos o efeito suspensivo automático. Efeito suspensivo mediante decisão judicial, perdão. Mas, e se a penhora for insuficiente? Isso, vamos dizer assim, é a maioria das situações. O que fazer a esse respeito? E se a penhora for insuficiente? O executado tem direito de se defender? O executado fica exposto aos atos expropriatórios? Ele pode opor embargos? Os embargos terão alguma repercussão sobre a execução fiscal? Bom, aqui é uma situação mais tormentosa, porquanto é exigida a suficiência da penhora para que possa haver o somatório daqueles 3 requisitos para fins do efeito suspensivo. Se a penhora é insuficiente, nós não poderemos ter o efeito suspensivo dos embargos para sobre a execução fiscal. Bom, uma penhora insuficiente, o que ela abre? Ela abre ao credor o prosseguimento da execução fiscal, para fins de que nós tenhamos um reforço de penhora, para que nós possamos completar com outros bens penhorados a garantia do juízo. Abre ao credor, por exemplo, este bem é insuficiente, eu quero a substituição deste por outro que venha a ser suficiente ao processamento dos embargos, por exemplo. Então, abre ao credor, a penhora insuficiente, ela destranca a execução. A execução fica livre para prosseguir. Não é? Então, tanto para fins de reforço da penhora ou substituição, nós já conversamos a respeito da substituição pela iniciativa do credor, né? O executado é mais limitado nesse ponto, mas o credor tem uma ampla discricionariedade para fim de postular a substituição da penhora por um bem que mais lhe convenha, por um bem que lhe pareça mais apto à garantia da execução, por um bem que seja mais líquido, por um bem que por si só garanta. Podemos pedir uma substituição, o credor pode pedir a substituição por um novo bloqueio de valores através de bacenjude, pode pedir penhora no rostos altos de um precatório, e assim por diante. Várias situações que abrem ao credor múltiplos caminhos, múltiplas possibilidades para fins de que a execução tenha um resultado frutífero. A execução se processa no interesse do credor, ela tem um resultado único, que é a busca da recuperação daquele crédito fazendário, atestado por aquele título executivo que detém uma presunção de liquidez e certeza. Bom, isso impede o executado de se defender, impede o executado de providenciar algum meio pelo qual suscite óbices ao prosseguimento da execução. Bom, já conversávamos que a penhora insuficiente vai disparar prazo para a oposição de embargos, muito embora esses embargos, pela carência de garantia, pela precariedade dessa garantia, esses embargos não terão efeito suspensivo. Mas o executado tem aberto o caminho de embargos de devedor com aquelas ressalvas que eu comentei. Eventualmente, aquela penhora pode ser desfeita, desmanchada aquela garantia já no despacho inicial dos embargos, e aí o executado não tem aquele pressuposto a oferecer da garantia do juízo para que os embargos possam ter seguimento.
Bom, mas ele pode opor embargos, esses embargos não terão efeito suspensivo, a execução pode prosseguir e pode prosseguir em caráter terminativo, ela pode prosseguir pelo rigor da lei, pode prosseguir com a ultimação dos atos expropriatórios, muito embora, vejam o rigor da lei, muito embora esses embargos possam até ter um fumo de razoabilidade da tese suscitada. Eles podem veicular alguma matéria que o juiz entenda que o executado tem uma forte probabilidade que tenha razão. Os embargos, eventualmente, sejam embargos com uma grande probabilidade de serem julgados procedentes. Né? Pelo rigor da lei, os embargos não terão efeito suspensivo, dada a precariedade da garantia, e a execução pode se processar em definitivo, e a expropriação vai ser realizada pelo rigor da lei, vai ser realizada, o arrematante terá adquirido a propriedade daquele bem, e em caráter definitivo, e cabe ao executado, então, a reparação, eventualmente, se aqueles embargos forem julgados procedentes, vai se resolver aquilo em perdas e danos. É um dano processual causado pela execução fiscal, que no final das contas, de acordo com o julgamento definitivo dos embargos, era uma execução ilegítima, que padecia de algum vício que não se percebeu com prova pré-constituída, não se percebeu através de exceção de presecutividade, ou porque era necessária uma dilação probatória, enfim, situações que apenas através de uma ação de conhecimento amplo se poderia verificar, se revolver essa matéria fática e probatória, né, numa sentença de embargo de devedor, com todas as decorrências recursais. Bom, o que vai acontecer nessa situação se o executado tinha, por exemplo, um veículo penhorado, este veículo era de valor insuficiente perante o montante da execução, ele não suportava o montante da execução, a garantia não era plena, ele teve um bem constrito e aí se disparou o prazo para embargos, o executado preparou a sua defesa através do embargo do devedor, se processou esses dois expedientes autônoma e separadamente, né, a execução sendo realizada, né, nos seus atos preparatórios totalmente livre, sem óbices, e os embargos, por sua vez, uma ação de conhecimento que teve a sua tramitação independente, sem interdependências, né, sem uma repercutir sobre o destino da outra. E no final das contas o executado ganha nos embargos, é desconstituído aquele crédito e, no entanto, é possível que aquele bem já tenha sido expropriado, aquele veículo, por exemplo, já tenha sido leiloado, e, enfim, os atos já se ultimaram. Nessa situação, já me passaram 2 casos pelas mãos. O executado tem direito, pelo menos foi a solução que se construiu, sujeito ainda à crítica dos doutos, mas é um dano processual cuja liquidação pode se dar nos próprios autos em favor daquele executado. Então, o montante do bem avaliado, né, o valor de avaliação daquele bem, ele muitas vezes é adjudicado e expropriado por um montante inferior do que isso, né, nós veremos, mas o que ele perdeu é o valor, né, o montante de avaliação que foi atribuído por oficial de justiça, por exemplo, e esse dano nesta magnitude já suficientemente apurada, né, no curso da execução, em seu desfavor, né, mas este montante agora lhe socorre, né, é um dado que socorre o executado. Então, na minha compreensão, é possível que se processe uma liquidação destes danos em favor do executado, que no final das contas ganhou nos seus embargos, né, e aí nós podemos apurar, por exemplo, intimar o embargante e depois processar via precatório, enfim, requisição, dependendo da situação, dependendo do caso.
Então, o executado tem, muito embora a definitividade dos atos executivos, o executado tem essa possibilidade de reparação, de liquidação dos danos, e isso deve ser feito de acordo com a instrumentalidade, né, das formas processuais, a celeridade. Isso pode ser feito nos próprios autos da execução. Todos os elementos estão suficientemente apurados, mediante contraditório, não há nenhuma inovação em desfavor do credor que havia sido beneficiado pela expropriação. Então, isso pode ser apurado nos próprios autos e, ao final, o executado vai ser, enfim, a execução já havia sido desconstituída, enfim, anulado o título executivo, neste exemplo. O executado vai ter direito, então, a recuperar o montante equivalente ao seu bem, no nosso caso, um veículo avaliado por oficial de justiça, vai recuperar o montante deste veículo naquele valor da avaliação. Então, são algumas intercorrências que a prática mostra entre a ação incidental de embargos para sobre a execução e a execução sobre o destino dos embargos, não é? Bom, são algumas informações com relação aos embargos, né? Nós falávamos já, né, que os embargos têm uma natureza de ação de defesa, né? A defesa vai se concentrar na execução fiscal, né? O executado não vai poder suscitar através da inicial de embargos matérias que não digam respeito à própria execução fiscal. Já demos o exemplo, por exemplo, ele vai se defender aqui de uma execução fiscal de um determinado tributo, mas vai lembrar, não, aqui eu tenho uma imunidade, que agora me ocorreu, uma entidade beneficente vai ter uma imunidade, eu tenho uma imunidade que não havia sido declarada judicialmente antes, eu não tinha esse título, eu não tinha em meu favor uma coisa julgada que, por exemplo, inibisse essa execução. Agora eu quero então uma declaração através da ação incidental. Não, isso não pode, é uma matéria dissonante da execução, extravagante dos limites da execução. Ele não pode suscitar matérias além do propósito da execução fiscal. É uma ação de conhecimento amplo, de forma aprofundada, né? O juiz vai poder apreciar todas essas alegações de defesa perante a execução, com todas as provas que o executado tem interesse em produzir. Afinal de contas, são defesas que podem ser conhecidas da forma mais profunda possível. O juiz vai mergulhar na apreciação destes fatos suscitados em embargo de devedor para fins de solver essa dúvida com relação, né, à execuibilidade do título executivo. Muito bem, pessoal. Então agora vamos falar um pouco mais sobre o que mais acontece, o que são as alegações mais frequentes, o que mais é conveniente nós salientarmos aqui, que pode ser de interesse para os senhores com relação aos embargos de devedor. Quais são as matérias que normalmente se desperta em embargo de devedor? Quais são as alegações mais frequentes? Quais são algumas peculiaridades do exercício dessa defesa contra a execução fiscal? Bom, já falávamos que o executado pode e deve concentrar na inicial de embargos todas as suas defesas que tenha perante a execução fiscal. Ele vai poder suscitar todas as matérias úteis à sua defesa e deve concentrar. O propósito da lei de execuções era que a defesa fosse concentrada, condicionada pela penhora, mas concentrada na inicial de embargos. Bom, essa defesa ela vai poder questionar tanto aspectos da execução fiscal, peculiaridades, acontecidos durante o processamento da execução fiscal, como vai poder suscitar matérias que digam respeito à própria origem do crédito tributário, à constituição do crédito tributário, o que aconteceu durante a constituição do crédito, né, ou do crédito de outra natureza, prescrição ou decadência acontecidas na Constituição ou antes da Constituição,
e já está sendo mais frequente do que imaginávamos a suscitação de pressão ou decadência intercorrente durante o procedimento administrativo. Né? Foram já mais de um caso que me passou pelas mãos, situações de processos administrativos paralisados por mais de 5 anos, sobre se isso é prescrição intercorrente, se é decadência intercorrente, questões que digam respeito à própria extinção deste crédito durante o processamento do processo administrativo fiscal, por exemplo. Então, a defesa, ela pode percorrer todos os eventos, ela vai apurar, vai varrer todos os eventos que tenham surgido desde o nascimento lá da obrigação, do crédito, nos casos de crédito tributário, todos os eventos que possam ter acontecido na apuração lá através de declarações, né, das obrigações acessórias, na constituição através de processo administrativo fiscal, acontecidos no auto de infração, procedimentos da fazenda, né, do fisco, melhor dizendo, o que a fiscalização apurou naquela ação fiscal, vai poder destacar e evidenciar alguns acontecidos durante a tramitação das defesas, das impugnações, né, as impugnações e os recursos suscitados pelo contribuinte durante o processo administrativo fazendário, enfim, rediscutindo, renovando alegações de defesa que ele já havia suscitado naquela ocasião e agora está novamente possibilitada na via jurisdicional, vai poder discutir aspectos que vão dizer respeito à própria inscrição daquele crédito apurado administrativamente em dívida ativa, vai poder se discutir, por exemplo, situações em que houve um parcelamento, houve alguma liminar, algum depósito, nós tivemos algo que tenha prejudicado a execuibilidade daquele crédito, já inscrito em dívida ativa, a execuibilidade daquele crédito ao momento da propositura da execução fiscal. Situações que, por exemplo, vão impactar na própria nulidade, vai causar nulidade da propositura daquela execução fiscal, já que, como já falávamos nos módulos anteriores, o crédito que é inexequível, que não tem exigibilidade, como é o caso do crédito tributário, garantido por uma caução, como a gente comentou antes, ou um depósito em dinheiro, muito embora seja menos frequente, ou alguma liminar numa ação anulatória, por exemplo, destituída de depósito, não é? Então, situações que vão impactar a própria colocação daquele crédito em juízo através da execução fiscal. Os embargos vão continuando nessa timeline, né, da vida do crédito tributário, tomado como exemplo. O executado vai poder destacar que ao momento da propositura, né, se não havia algum óbice à execuibilidade, a propositura da ação da execução foi colocada num local incorreto, num domicílio equivocado, ou que aquela citação ocorreu de forma ficta enquanto que ele tinha um domicílio certo, ou que houve alguma tentativa de arresto de valor, no entanto ele não havia sido citado validamente, ou ele havia sido citado e se expôs a uma penhora coercitiva, na terminologia que nós adotávamos, e no entanto ele havia indicado um bem suficiente, que não havia sido apreciada a oferta, enfim, peculiaridades da penhora, dos sucessivos atos da penhora coercitiva, avaliação, situações com relação a registro, titularidade daquele bem, óbices à penhora daquele bem, né, uma impenhorabilidade descrita em lei, prevista em lei, enfim, vai poder percorrer as situações que digam respeito àquela penhora e vai poder discutir, por exemplo, questões de fundo agora, né? Normalmente esse é o ITER imaginário, né, que eu normalmente utilizo para apreciar os embargos de devedor, vai poder mergulhar então agora
na própria rigidez daquele crédito, vai poder, porque nós, até este momento nós falávamos de questões mais formais, digamos assim, prejudiciais, né? Óbices procedimentais, questões que contaminem a constituição daquele crédito tributário. E aí então, superadas essas questões, inclusive da execução fiscal, nós vamos mergulhar na própria natureza daquele crédito, na legitimidade daquele devedor com relação àquele crédito. Nós vamos discutir por que está sendo apreciada, né? Ou melhor dizendo, por que foi direcionada aquela execução contra aquele embargante, né? A sua legitimidade para os atos executivos, né? Então vai mergulhar agora questões mais que digam respeito ao âmago do crédito, né? Com quem ele está sendo afetado por aquele crédito. E finalmente vamos mergulhar na própria rigidez daquele crédito. É um crédito, ele é devido, né? Aquele montante é devido, ele é devido naquela magnitude, né? Aqueles consectários somados são devidos naquela importância, né? Vejam só que nós temos situações de consectários moratórios ou punitivos que foram impostos lá durante o processo administrativo fiscal e o executado pode rediscutir, ele pode ter discutido isso na via administrativa e agora ele vai rediscutir todas essas questões já na via judicial, da ação incidental de embargos. Vai poder discutir, olha, na verdade aqui foi me imposta uma multa punitiva de 150% e, no entanto, o percentual deve ser de 75%. Não é? Ou eu não tenho nenhuma tentativa de burla, de sonegação, de má-fé, a multa aqui deve ser uma multa meramente moratória, já que é um crédito apurável através de declarações fiscais, situações que digam respeito à validade desses consectários impostos ao contribuinte e que são depois objeto da execução fiscal. E hoje me passou pelas mãos um caso, eu vou trazer de exemplo, mas, por exemplo, um contribuinte importou um veículo para uso próprio. Naquele momento, havia a tese válida de que o IPI não era devido na importação para uso próprio por parte lá deste contribuinte. Ele tinha uma liminar, né, para não dispensar aquele crédito no momento do desembaraço, no despacho aduaneiro, e o veículo foi, enfim, liberado. Depois foi, com a consolidação da jurisprudência de que o IPI é sim devido, a sentença cassou aquela liminar e então foi apurado o crédito de IPI na importação contra aquele contribuinte com multa de 75%. Vejam só, então por um auto de lançamento foi apurado um crédito tributário de IPI devido à importação, que ele deveria ter ou depositado, ou garantido, ou pago durante a importação, e foi imposta uma multa de 75%, e por não haver naquele instante a causa suspensiva da exigibilidade do crédito, ou seja, não havia mais liminar que havia sido calçado por sentença, então eu proferi a sentença nos embargos, decidindo que a multa era devida, não havia causa suspensiva, então a multa devida era uma multa de 75% e não meramente uma multa moratória. Então, nós fizemos aqui um apanhado das matérias normalmente suscitáveis, né? Como elas podem ser, vamos dizer assim, compreendidas, como nós temos que ter um raciocínio que percorra, né, as defesas do executado através da ação incidental de embargo. Falamos um pouco mais, então, sobre a inicial e a natureza dos embargos, as suas vicissitudes. Na sequência, nos próximos módulos, falaremos mais algumas coisas sobre a ação incidental de embargos para nos aproximarmos das matérias ainda com relação ao leilão dos bens penhorados na execução fiscal. Portanto, nos acompanhem nos próximos módulos. Obrigado.